Space Godzilla é amplamente visto como o principal candidato ao papel de grande ameaça para Godzilla, Kong e todo o monstaverso em supernova. Se Space Godzilla estiver em supernova, talvez eu tenha descoberto formas de introduzir o clone maligno do Godzilla na franquia. 2 filmes cancelados de Godzilla vs Space Godzilla foram apresentados à Toho antes de decidirem por Godzilla vs Destoroyah, encerrando a era Heisei. Com todas as dicas que recebemos até agora sobre Supernova, é realmente impressionante como esses filmes cancelados se alinham com essas pistas. Com a Tohoi-1 reacendendo os fãs clássicos de Godzilla, este é um ótimo momento para relembrar o passado e usar isso para prever o futuro. Pessoal, bem-vindos a Dangerville, eu sou o Jayco e vamos lá. Depois de Godzilla vs. Space Godzilla foi lançado em 1994 e o futuro da franquia Godzilla mais uma vez ficou em dúvida. Manter essa era de filmes ou finalizar com uma conclusão épica. Nesse período, Yasuki Nakano, escritor, diretor e assistente-geral da Toho então, teria apresentado 3 propostas para uma sequência direta de Godzilla vs. Space Godzilla. Um grande agradecimento ao Toho Kingdom por reunir todas essas informações, aliás. Desses 3 supostos roteiros, apenas 2 vieram à tona, pelo menos pelo que consegui encontrar. Esses seriam filmes chamados Vingança de Space Godzilla e Terror de Space Godzilla. Nomes não muito originais na franquia, mas dá pra entender o que Yasuki queria. Uma continuação clara e direta do final de Godzilla vs Space Godzilla, em que Space Godzilla perdeu aquela batalha, mas agora voltaria para se redimir contra Godzilla e a Terra. Essas histórias canceladas e seus enredos poderiam ser aproveitados no Monstaverso e em Supernova. Vamos analisar o que sabemos, começando por A Vingança de Space Godzilla. O título provisório desse filme era A Vingança de Space Godzilla, Godzilla crescido versus Godzilla espacializado, revelando a ideia principal da história apresentada à Toho. Logo após a vitória de Godzilla sobre Space Godzilla, a história teria seguido por um caminho ruim, mesmo que a vitória parecesse evidente para o Rei dos Monstros. Não tão rápido assim, eu acho. Como o título indicava, um Godzilla jovem enfrentaria uma versão mutante do Godzilla, que absorveu muita essência do Space Godzilla. Godzilla ficou Space Godzillaficado. Agradeço ao artista Sango por permitir o uso de sua incrível arte 3D do Space Godzilla no Monsterverse. Confira a página de arte e o Instagram dele para ver mais designs incríveis de monstros. São ótimos. A história de A Vingança do Space Godzilla foi proposta para ser assim. Godzilla havia vencido a batalha, mas durante ela ele acabou absorvendo involuntariamente muitas células de cristal do Space Godzilla. Todo esse DNA estranho entrando em seu corpo faria com que ele sofresse horrivelmente devido às reações em cadeias celulares acontecendo dentro dele. Ele apresentaria anomalias no corpo e mudaria completamente de atitude, ficando descontrolado e raivoso, como se estivesse infectado por um parasita dominando-o. Ao perder o contato com seu antigo eu, Godzilla passaria a atacar o mundo todo. De novo, os cristais gigantes seriam essenciais nessa conquista. De certo modo, esse Godzilla espacial era só o Space Godzilla 2.0. Nesse período, o pequeno Godzilla continuou a crescer e teria atingido a idade adulta, com mais de 50 metros de altura e pronto para lutar. O agora maior Godzilla enfrentaria seu antigo modelo e pesadelo em uma revanche que seria impactante, mas, sinceramente, seria basicamente a mesma trama de Godzilla vs Space Godzilla, exceto pelo arco do pequeno Godzilla, quando Space Godzilla tentou sequestrá-lo. Essa ideia toda poderia até ter funcionado bem, se eles realmente tivessem explorado as emoções envolvidas no pequeno Godzilla se tornando adulto e vingando sua figura parental, enquanto também precisava matar o mesmo indivíduo que agora havia sido dominado contra a vontade por uma forma de vida maligna. Parece profundo, não? Mas essa não era a opção principal entre as 3 propostas para a Toho. Vamos então para a ideia escolhida como sequência de Godzilla vs Space Godzilla, caso fosse aprovada. Terror de Space Godzilla em Godzilla vs. Em Space Godzilla, vimos um exemplo de combate espacial com um kaiju. O confronto de Moguera com Space Godzilla no espaço despertou algo em Yusuke. Supostamente, ele queria fazer a cena muito mais longa originalmente e adicionar muito mais coisas. Mas, no final, a cena foi reduzida para se encaixar no restante da história e chegar ao evento principal, que era o próprio Godzilla contra esse invasor. Mas Yuzuki criou vários storyboards para cenas que não foram incluídas na batalha espacial e ele realmente queria ter outra chance de usá-los se a sequência fosse feita.
Parecia que ele realmente queria entregar aquela batalha espacial climática com o monstro. Mas dessa vez, o monstro não seria o Space Godzilla nem um kaiju tradicional. A ideia de Yasuki era ainda mais maluca para terror de Space Godzilla e a história se basearia nisso. O corpo do Space Godzilla na Terra foi destruído, mas no espaço um fragmento de seu corpo, provavelmente seu DNA, ficou após os danos da luta com Mothra. Formado em circunstâncias insanas, esse fragmento do Space Godzilla voltou a brincar de Deus. Esse pedaço do Space G se fundiria com uma estação espacial orbital e logo se transformaria em um monstro cristalino gigante de vários quilômetros. Em vez de pousar, o satélite Space Godzilla devastaria o planeta usando poderes de outro mundo. Ondas eletromagnéticas intensas, anomalias gravitacionais e a habilidade de transformar matéria em cristais. A Terra era atacada por algo que nem Godzilla podia deter. No solo, Godzilla e o pequeno Godzilla fariam o possível para combater a ameaça do espaço, mas só poderiam atirar rajadas atômicas para o céu, provavelmente drenando grande parte do poder de Godzilla. Essa teria sido uma batalha em que a humanidade teria feito a maior parte do trabalho sujo. Yosuke queria que os humanos criassem um novo Majera, maior, mais rápido e mais forte, feito para lutar contra o novo monstro parecido com um satélite no espaço. No final, parece que Godzilla pode ter se sacrificado para ajudar nessa batalha, talvez liberando tanta energia de dentro dele que acabou drenando sua vida. No fim, essa nave-mãe Space Godzilla teria sido derrotada. Talvez até com o próprio Godzilla, e Space Godzilla teria chegado ao fim. Nenhuma dessas propostas foi aceita pela Toho, que optou por Godzilla vs Destoroyah. Vamos falar como esses filmes cancelados poderiam se concretizar em Godzilla x Kong Supernova. Já teorizamos que Godzilla poderia absorver poder demais e virar uma versão maligna de si, o que, junto com pistas espaciais dadas pelo elenco e equipe sobre Supernova, se encaixa na história de Revenge of Space Godzilla. Ver Godzilla sendo dominado tornando-se o vilão. Não quero ver esse desfecho, mas é curioso como isso combina com o que sabemos do próximo filme do Monsterverse. Com Terror of Space Godzilla, já vemos que mechas e tecnologias avançadas contra Kaiju estão no Monsterverse. É meio louco como os principais pontos de enredo dessas duas ideias canceladas poderiam ser reaproveitados para o Monsterverse. E como eu disse, neste momento isso simplesmente se encaixa de forma estranha com o rumo que a franquia parece estar tomando. Mas o que vocês acham? Lembrem-se, pessoal, isso é só especulação e brincadeira, nada confirmado. Ainda precisamos esperar para ver como será. Se você está ansioso pelo próximo Monsterverse ou pela continuação de Godzilla Minus One e ainda não se inscreveu no Dangerville, inscreva-se. Vamos falar sobre Godzilla e monstros. Te vejo no próximo.